Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar a verdadeira vida que procede de Deus e não de homem algum. A vida física consiste em Deus dar alma vivente à carne. Foi assim que Deus fez com Adão. E a vida espiritual em vivificar o espírito dos homens, mortos em delitos e pecados após a queda. Esta ação vivificadora procede de Deus e não de homem algum. O pecado nos deixa os ossos envelhecidos e secos, sem vigor algum, como diz e constatou Davi no Salmo 32. E eu quero ler para os irmãos apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse é o verso 4. O verso 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, e nos deu sua santa palavra, para que pudéssemos aprender sobre essa vida. Ezequiel, ele foi levado num vale, ele foi tomado pela mão de Deus e levado a um vale. Não foi apenas uma visão que ele teve no seu quarto. Deus o levou a um vale onde haviam ossos espalhados por todo lugar. E a palavra de Deus diz que eram ossos sequíssimos. Procure se colocar no lugar de Ezequiel e ser levado por Deus para um local onde haviam ossos, onde houve vida um dia. Quem sabe que tipo de vida estava sendo representada ali para aqueles ossos? Pessoas honestas, pessoas que tiveram uma vida de crimes, mães que lutaram pelos seus filhos, homens que lutaram para prover a sua casa, pessoas que procuravam fazer o bem na sociedade, pessoas que faziam o mal, pessoas adúlteras, pessoas de boa fama, pessoas de má fama. Os ossos estavam espalhados e todos na mesma condição, ou seja, sequíssimos. Todos na mesma condição. E Deus leva então Ezequiel a ter contato com isto e ver aqueles ossos ali. Ezequiel não teve uma vida fácil. Ele era de linhagem sacerdotal, mas não foi possível tornar-se um sacerdote. Havia a necessidade de completar 30 anos para assumir o sacerdócio. Mas o povo de Ezequiel foi levado cativo antes que ele pudesse assumir essa sua condição de linhagem. Foi exilado na Babilônia, deixado num charco de lodo para fabricar tijolos. Aquele jovem que tinha uma perspectiva de se tornar um sacerdote, porque ele era de linhagem sacerdotal, agora era alguém que estava vivendo num charco de lodo, em trabalhos forçados, pegando lodo para a fabricação de tijolos, para o desenvolvimento e o crescimento de uma nação que levou a sua nação como escravo. Mas Deus o levantou como profeta do Altíssimo. Certa vez, Deus, em sua soberania, tirou a delícia de seus olhos, sua esposa. Deus levou a sua esposa e não lhe permitiu chorar por ela. Veja aqui em Ezequiel capítulo 24, versos 15 a 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas, filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos,
Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, e não cubras os bigodes, e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido ordenado. É tão conflitante quando nós vemos hoje pessoas que se aproximam de nós e querem dizer, assim diz o Senhor, como se fosse um profeta do Antigo Testamento, sem considerar que os profetas levantados por Deus no Antigo Testamento foram os homens que mais sofreram na nação. Eles sofreram muito mais do que os ímpios. Eles tinham que sentir na própria pele, na própria vida, a dor. Eles tinham que sentir essa dor, para que eles pudessem então revelar para o povo aquilo que Deus estava mandando dizer à nação. Isso acontecia porque as Escrituras ainda não estavam prontas, porque o Espírito Santo ainda não havia sido enviado para nos iluminar nessas Escrituras. Eis o valor dessas Escrituras hoje. Eis a tranquilidade e a paz que nós temos hoje, ao termos a revelação e a iluminação do Espírito Santo, sem precisar passar por essas dores que Deus fazia os profetas do Antigo Testamento passar. O texto indica que Ezequiel amava demais aquela esposa, porque o próprio Deus diz: vou tirar a delícia dos teus olhos. Ele não fala assim: vou tirar a sua esposa, vou tirar a mulher que te dei, vou tirar a sua companheira, que já seria um grande golpe. Ele diz: vou tirar a delícia dos teus olhos. Isso mostra o quanto Ezequiel amava aquela mulher, a admiração que Ezequiel tinha por ela, como Ezequiel talvez a achasse tão linda. E não para aí. Tu não chorarás, não derramas lágrimas. Parece aquela criação antiga que os meninos tinham, né? Sem querer entregar a idade, eu vou falar que eu passei por essa criação, né? A menina podia chorar por qualquer coisa, o menino não. Quando ia chorar, falava: engole o choro. Você é homem, não pode chorar, homem não chora. Era assim. E é mais ou menos isso que Deus faz. Eu vou tirar a delícia dos teus olhos, mas tu não chorarás. Engole o choro. Bem, os profetas tinham que sentir na pele a dor para poderem transmitir ao povo com exatidão o que Deus estava falando. Eles não tinham as Escrituras e o Espírito Santo iluminando. Eles tinham que sentir aquilo para poder explicar para o povo. Muitas vezes nós tratamos de situações que nós nunca passamos. Então nós temos uma certa dificuldade. Mas quando a pessoa está passando uma situação que nós já passamos também, nós entendemos com melhor, com mais perfeição, aquilo que aquela pessoa está sofrendo. E era isso, dessa ferramenta que Deus usava. No entanto, suas visões não foram apenas de condenação e destruição, penalidades e consequências, mas Deus lhe deu visão de vida também. E numa dessas visões, Deus revela a ele o Espírito transformando a morte em vida. E é sobre isso que eu quero meditar com você. A semelhança que existe quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos, e que Deus transforma toda aquela morte em vida, e do que Deus faz no novo nascimento, quando Deus vivifica o nosso espírito que está morto em delitos e pecados. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Você já foi assim? Você já se sentiu assim? Com a alma sequíssima, sem esperança, morto espiritual e emocionalmente? Talvez você já tenha se sentido assim em algum momento da sua vida. Talvez Deus tenha te alcançado com misericórdia no momento em que você estava se sentindo num vale de ossos secos, com a sua alma seca, sem vigor,
como sequidão de estio. O jovem Ezequiel, então, que aguardava completar 30 anos para ser um sacerdote, mas a Babilônia invadiu sua nação e o levou como escravo. Os jovens bonitos, fortes e vistosos foram levados para servirem no palácio e comerem dos manjares do rei. Mas Ezequiel provavelmente não tinha esses atributos. E foi levado a um mangue, recolher lama, fazer tijolos e comer a comida dos escravos. Aquele jovem que esperava a maioridade para assumir a sua posição que era destinada, agora é submetido a trabalhos forçados, vendo seus amigos escravos, sua família oprimida. Foi tirado a delícia, o deleite dos seus olhos. Ele foi proibido de lamentar por ela. Teve que sofrer e suportar aquela dor, sem demonstrar. Um homem que viu, de fato, seus sonhos desfeitos. Ezequiel talvez represente aqui para nós aquele que, de fato, tinha motivos concretos para desistir de tudo. Eu vejo assim. Ele tinha motivos concretos para desistir de tudo. Mas ele tinha um Deus. Mas um dia, ele teve essa visão do texto que nós lemos, e nós podemos aprender algumas coisas nesse texto. Quero convidar os irmãos para ler novamente do verso 1 ao verso 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ele já viu o seu destino que era traçado por ser de linhagem sacerdotal, se preparou a vida inteira, quando estava chegando perto foi levado escravo. Rompeu aquele sonho, rompeu toda aquela preparação de vida. Já foi levado a esposa que ele tanto amava, que ele tanto admirava. Se viu sozinho. Nem lamentar por ela ele pôde. Estava lá, num charco de lodo, fazendo tijolos para uma nação opressora, comendo comida de escravos. Enquanto outros jovens da idade dele estavam mesmo que escravos, estavam no palácio do rei, porque eram mais bonitos do que ele, porque tinham atributos mais visíveis do que ele, e talvez ele não tivesse atributo visível nenhum. Como se sentia esse jovem? Como ele se sentia? E aí então, Deus o toma pela mão e leva para ele para um lugar de morte. Um lugar de morte. Ele já está vendo tanta tristeza, tanta frustração, tanta desilusão, tanta opressão. Como isso pode piorar? E Deus então o leva para um vale, onde ele olha vários ossos. E esses ossos estavam sequíssimos. Um lugar de morte, como se fosse uma grande sepultura comum, chamado de tálamo, que é sepulturas onde se colocam várias pessoas, né? Antigamente faziam isso com indigentes ou países que passaram por questão de guerras ou uma grande epidemia, coisas assim. Então abriam valas enormes e colocavam várias pessoas juntas, né? E Deus leva ele lá. Quando nós olhamos assim, falamos assim, puxa, será que Deus não poderia fazer algo bom para ele? Apesar de tudo isso, ainda leva ele para um lugar de morte como este. Mas, de fato, irmãos, a matemática de Deus é ao contrário da nossa. Os caminhos de Deus são superiores aos nossos. As coisas que Deus faz para nós são misteriosas, mas tudo tem um fim proveitoso, e tudo que Deus faz é com amor. Neste vale, onde reinava a morte, Deus ia mostrar para Ezequiel que havia vida, que a autoridade dele pode trazer vida quando tudo parece desmoronar, quando tudo parece que acabou, quando tudo parece que não tem mais solução, quando parece que só existe morte e destruição. Deus diz, eu posso trazer vida a esses ossos? Olha só o verso 3. Então me perguntou, depois de levar Ezequiel neste lugar e mostrar esses ossos para eles, Ezequiel então fica impactado com aquilo que ele estava vendo. Então Deus pergunta para ele, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos?
Eu sempre que eu leio isso aqui, eu fico impressionado com a resposta de Ezequiel. De verdade que eu fico, porque não podem. Se você olhar humanamente, se você está num lugar ali, se você me levar no cemitério hoje e falar assim, esses corpos aqui podem levantar, esses ossos que estão aí nas sepulturas podem reviver, eu vou responder para você não. Eu sei que eles estão vivos espiritualmente, eu sei disso. Estou me referindo à matéria, estou me referindo àqueles ossos que estão ali. Eu vou falar para você não. A diferença foi quem perguntou. E aí Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem viver? E a resposta de Ezequiel, Senhor, tu sabes. Com certeza na mente de Ezequiel a resposta é não. Mas Ezequiel sabia que servia a um Deus poderoso. A diferença é quem perguntou. A diferença é quem está falando com você. A diferença é para quem você dá ouvidos quando a sua vida parece que é um vale de ossos secos. Para quem você dá ouvidos? E ele falou, talvez a resposta mais sábia da Bíblia, né? Ele diz, tu sabes, Senhor. Tu sabes. E aí então, quando ele diz, tu sabes, a primeira coisa que eu aprendo é que nós não precisamos temer circunstâncias, nós não precisamos temer o dia de amanhã, nós não precisamos temer se estamos sendo derrotados diante dos fatos, porque quem sabe o nosso destino é Deus. Quem é o manancial de vida é Deus. A sorte se lança no regaço, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O homem traça o seu caminho, mas se ele vai alcançar o seu objetivo ou não, depende da decisão do Senhor. É Deus quem sustenta a nossa sorte. Sorte no sentido de destino, né? Não do oposto do azar, né? Sorte no sentido de destino. É Deus quem sustenta a nossa sorte. E eu vou te falar, nós estamos caminhando exatamente para onde Deus está nos levando. Por isso não temas. Não temas. Se tiver que passar por um vale de ossos secos, ou se já passou no passado, não temas. Porque, como Ezequiel diz, tu sabes, Senhor, se esses ossos sequíssimos na minha vida poderão reviver. É só o Senhor que sabe o que fazer com isso que eu estou vivendo. É só o Senhor. Se minha vida está num vale de ossos secos, eu não tenho poder para fazer um osso se transformar num homem de novo, numa mulher. Não, por mais que eu quisesse fazer isso, eu não posso. Se eu estou num vale de ossos secos, Senhor, só Tu sabes o que fazer nessa situação que eu estou enfrentando. Tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Só o Senhor tem a solução para isso aqui. E é isso que Ezequiel disse com essas poucas palavras. Tu o sabes, Senhor. O Senhor sabe. E aí então, Deus de fato sabe o que fazer. Aprendo que podemos profetizar sim, mas somente sobre a palavra já revelada. Olha só nos versos 4 e 5, como Ezequiel demonstra que profetizar é dizer a palavra, a verdade da palavra de Deus, que hoje nós já temos todas reveladas na Escritura. Versos 4 e 5. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, profetiza e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus. É assim que nós profetizamos hoje. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, não ouça o que eu estou te falando, ouça a palavra de Deus. Dentro dessa mensagem, não ouça o que este pecador está te falando. Ouça a palavra de Deus que está sendo pregada. Na sua casa, pega as Escrituras e ouça a palavra de Deus. É ali que está a profecia da tua vida. É ali que está a palavra daquele que sabe o que fazer. É ali, quando você vai orar e abrir a palavra, que você está dizendo, Senhor, Tu sabes. Não é o pastor da minha igreja que sabe. Talvez o pastor da minha igreja saiba menos do que eu, mas é Tu o sabes. Tu, o Senhor. Nunca, nunca afaste tua vida das Escrituras. Hoje tem o Espírito Santo para te iluminar,
na palavra já revelada. Pega a tua Bíblia. Senhor, Tu sabes. Como que eu vou resolver isso? Tu sabes. E o Senhor sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer na minha situação. E Ele sabe o que fazer na tua situação. Ou seja, ouve o que diz a palavra do Senhor e não a minha. E houve processos nessa fase aí. Houve fases, aliás, nesses processos. Nesse processo. Veja o verso 7. Ele então profetizou. Por quê? Deus falou para ele, esses ossos podem reviver? Ele falou, tu sabes. Aí Deus falou para ele o que ele tinha que fazer. E ele começou a fazer o que Deus mandou ele fazer. E aí então, profetizei, segundo me fora ordenado. Não segundo a minha mente, não segundo o que eu achei, não segundo a decisão que eu quis tomar. Segundo me foi ordenado. Deus ordenou fazer isso. Vou fazer. O que eu vou fazer, né? Depois de tudo isso, naquele vale de ossos secos, né? Somente uma pessoa que tem uma autoconfiança excessiva pode olhar para Deus e falar assim, não, né? Não vou fazer isso que o Senhor está mandando, não. Mas uma pessoa que já teve toda aquela experiência de Ezequiel, eu vou fazer o que está ordenado. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Até aqui. Um barulho de ossos que batiam contra ossos. Quando a nossa situação é um vale de ossos secos, quando a pessoa ainda não passou pelo processo da conversão, quando a situação parece que não tem solução, mas quando ela começa a seguir a ordenação de Deus, quando ela escuta uma voz, nem que for ali, baixinha, em algum momento, e ela fala, por qualquer motivo, vou fazer o que Deus está falando, aí começa um movimento. Aí começa a haver um ruído, aí as coisas começam a se movimentar, aí as coisas começam, alguma coisa parece que está saindo daquela coisa rotineira que ele estava vivendo naquela sequidão de estio toda. Começa a haver um ruído, começa a haver um movimento. Então, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam ossos contra ossos. E note isto aqui com bastante atenção. E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Cada osso ao seu osso. Então imagina que estavam lá os meus ossos separados e os ossos lá do Zezinho separados. Os meus ossos não iam se juntar nos ossos do Zezinho e misturar osso com osso. Os meus ossos se juntariam todos no meu corpo. No meu esqueleto, vamos dizer assim, né? E os ossos do Zezinho se juntando nele lá. Sabe o que isso significa, irmãos? Que na autoridade de Deus, quando Ele vivifica os espíritos abatidos, quando Ele vivifica os espíritos mortos em delitos e pecados, Ele junta um corpo, que é o corpo de Cristo. Cada osso com o seu osso. Não há osso externo no corpo de Cristo. Não há membro externo no corpo de Cristo. Cada osso com o seu osso. E não adianta, isso é assim ao longo da história. E isso vai ser assim enquanto a igreja estiver na terra. Até Cristo vir buscar a sua noiva. Os que são dele. E Ele vai reviver, e Ele vai vivificar, e Ele vai encontrar, e Ele vai visitar os ossos secos, e Ele vai ficar levantando os Ezequiéis da vida, se é que está certo os Ezequiéis, né? Ele vai levantar os Ezequiel, vamos falar assim, da vida, para visitar cada vale de osso seco, e levar a palavra de Deus, e um dia Ele vai chegar naquele vale onde estão os meus ossos. E a palavra de Deus ali vai me alcançar, e os meus ossos vão começar a se juntar, e eu vou juntar no corpo único, no misterioso corpo de Cristo. Seremos juntados ali. Tanto é verdade que no seguir do texto, nós vamos ver algumas coisas ainda interessantes. Começa a perceber então que preciso me juntar às outras partes do corpo, cuja cabeça é Cristo. Preciso desse corpo para reviver. Então, ele diz, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos, batiam ossos com ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, ou seja, mesmo corpo. Este movimento deve acontecer em nós,
para que começamos a viver. Mas aí vem tendões, carnes e pele. Verso 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Nesse estágio aqui, irmãos, muitas pessoas abandonam o corpo. Nesse estágio aqui, muitas pessoas abandonam o processo. Até outro dia, eram ossos secos jogados em um vale qualquer. Mas começaram a usufruir de um milagre. Receberam tendões, receberam carne, receberam pele. Se olharam no espelho e se acharam bonitos demais. E não quiseram continuar no processo. Não, eu já tenho tendões. Eu já consigo andar. Não, eu já tenho carne. Estou sentindo aqui minha musculatura de novo. Já tenho pele. Estou bonito. E essas pessoas então, elas param no meio deste processo. Se dão por satisfeitos e se vão. Sem, portanto, note bem, sem, portanto, ter recebido o Espírito. Olhei, verso 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Quero te convidar aqui, fazer uma parte aqui. Hebreus capítulo 6. Um textinho que deixa muita gente doida. Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui, de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expõem da ignomínia. Quantas pessoas estavam num vale de ossos secos, e Deus envia um Ezequiel naquele vale, e o Ezequiel chega lá, cumprindo o que Deus ordenou, e fala a palavra do Altíssimo, não a sua palavra pessoal, fala a palavra do Altíssimo, e aquela palavra é vida, aquela palavra é viva, aquela palavra é viva e eficaz, ao ponto de separar ossos e medula, a ponto de separar alma e espírito. Aquela palavra penetra na mais profunda treva. Aquela palavra penetra. Onde existe maior dureza de coração, aquela palavra penetra. Porque ela é viva e poderosa. E aí então, aquelas pessoas que estão naquele vale de ossos secos começam a reviver. E uns olham e falam, nossa, até outro dia não havia esperança para mim. Essa palavra me deu vida e eu quero continuar nela. E outros falam, eu estou bonito demais. Nossa, minha musculatura, hein? Eu era um ossinho seco, agora, olha, tenho músculos. Olha o meu perfil, como está bonito. Para mim está bom já. Só que ainda não tenho espírito. E essas pessoas, um dia, elas vão perceber que elas não têm um espírito. Mas pode ser tardiamente. E quando a palavra diz que é impossível renovar essas pessoas, não está dizendo que é impossível para Deus. Está dizendo que é impossível para a igreja. É impossível a igreja renovar essa pessoa. Porque a igreja acolheu essa pessoa foi participante do Espírito Santo, ela sentou à mesa, ela esteve com os irmãos, ela estava junto nas nossas confraternizações, ela teve contato com o corpo, ela recebeu todos os benefícios de santificação, como Paulo fala, quando um dos cônjuges é cristão, o outro não é, o que não é, ele é santificado. Não se trata de salvação, se trata de receber os benefícios da santificação, porque tem um filho da paz ali. E quando essa pessoa está na igreja, ela começa a perceber todos esses benefícios. Mas ela fala, não, mas eu não preciso de espírito não, já está bom demais, eu estou bem melhor do que eu era, está muito bom, eu estou bonito assim, está jóia, estou indo bem.
Minha vida está muito melhor. E não quer o Espírito. Não quer seguir no processo. Para esses que caíram, eles estão novamente pisando o sangue do Filho de Deus. É impossível a igreja renovar essas pessoas. Só o grande poder de Deus pode renovar. Deus pode mandar outro Ezequiel lá. Deus pode fazer isso. E eu creio que Ele faz. Mas homem nenhum consegue, é impossível para nós, fazer essa pessoa cair em si e falar, olha, irmão, ou irmã, né, sei lá, você não continua nisso, muda. A gente pode até tentar, mas se não for a voz de Deus ali, o osso dela vai secar de novo. Então, nesse estágio, muitas pessoas abandonam o processo. Eram ossos secos jogados num vale qualquer, mas receberam tendões, carnes, peles, se deram por satisfeitos, se foram embora, sem, portanto, terem recebido o Espírito. Continuam sem vida, e perceberão isso, talvez, tardiamente. Mas aos que seguem o tratamento da vida, a vida vem, e vem em abundância. Verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O jovem Ezequiel pôde perceber por fim que, apesar da sua diversidade e a adversidade de sua nação, a palavra de Deus é soberana e livre. E a palavra de Deus livra a quem lhe aprover. A nação, o rei humano, pode ser opressor e pode oprimir o povo, mas a palavra de Deus é soberana e livre. A palavra de Deus não está sujeita à opressão das nações, nem dos reis humanos. Ela é livre, e ela livra quem Deus determinar que ela livre, quem lhe aprover. Com o Espírito vivificado, os ossos passam a ter vida novamente, e nunca mais deixarão aquele que lhes foi misericordioso. Jonas, ele aprendeu isso. Na sua oração dentro do peixe, no capítulo 2, verso 8, ele diz, aqueles que se entregam à idolatria vã, os espelhos da vida. Como eu estou bonito e forte. Aqueles que se entregam às idolatrias vãs, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Jonas de fato aprendeu. Então não existe sepultura que impeça Deus de alcançar o seu povo. E quando a palavra diz que Deus ia vivificar, Deus trouxe Cristo para vivificar. Então aqueles que recebem Cristo, eles são vivificados, eles nascem de novo, não da vontade do homem, mas agora da vontade de Deus. Agora é a voz de Deus trazendo vida àqueles ossos secos. E eu quero terminar lendo aqui do verso 11 ao verso 14. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É a igreja de Cristo hoje. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Às vezes a igreja é tão perseguida que pensa que não existe esperança. Às vezes nós, como cristãos, achamos que não temos mais esperança. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, o trarei a igreja, o trarei ao corpo de Cristo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E aqui, o complemento que é o que nós mais precisamos. Porei em vós o meu Espírito, aqui está com letra maiúscula, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aquele que dá sua palavra, dá sua ordem, e sua palavra corre veloz na terra. Aquele que designa uma palavra e ela nunca volta vazia, sem antes fazer o que lhe aprover, o que lhe foi designado. Aquele que conduz
todo o curso da história. Ele diz: eu falei